Hoje, quando falamos da história do Real Madrid, tem um personagem que sempre estará no topo: Cristiano Ronaldo. O português fez história na Espanha, 450 gols, títulos de UEFA Champions League e momentos inesquecíveis. Porém, toda história tem seu fim, e no Real Madrid, mais do que em qualquer outro clube, existe praticamente uma lei: nem o maior dos jogadores ficará à frente da instituição. Mesmo assim, a saída do Cristiano é possivelmente uma das mais tristes, porém rápidas nesse século, e a chegada dele para jogar na Juventus também foi um momento que marcou a todos. Mas quais seriam os motivos para essa decisão? O que levou a relação CR7 Madrid chegar ao fim? Fica tranquilo, no vídeo de hoje vamos ver como e por que a saída de Cristiano Ronaldo do maior clube do mundo aconteceu. Nessa semana teve Juventus e Real Madrid na Champions, e esse jogo, esse confronto, esses times me lembram de um cara específico. E nisso eu fui dar uma olhada, relembrar algumas coisas dos detalhes da saída do Cristiano do Real Madrid para Juventus, e bom, eu percebi que isso dava um vídeo. E aqui estou eu. Hoje eu vou passar por muitos desses detalhes dos bastidores e também pelas coisas dentro do campo. É óbvio que sim, tem muitas especulações, mas as minhas fontes são as entrevistas, os artigos e as notícias da época. Então vamos começar. Sei que ele sai em 2018, mas pra gente entender a nossa história, a gente tem que voltar pra 2016. Se liga. Pra falar do antes, é difícil resumir em poucas palavras. Cristiano, quando chegou, jogou muito usando a camisa 9. Foi monstruoso com o Mourinho em uma das fases mais inacreditáveis. Quebrou recordes e recordes na Champions, mas 2016 foi um ano especial. Foi nesse ano que ele venceu sua terceira Champions na carreira. Mas não foi só isso. Conseguiu a glória com Portugal, que era algo inédito. E a sua quarta bola de ouro também veio naquele ano. Tudo parecia perfeito. E não parava por aí, tá? Tava só começando, na verdade. No dia 7 de novembro, o atacante português de 31 anos assinou uma renovação por 5 temporadas com o Real Madrid, até 2021. Era um contrato de aproximadamente 23 milhões de euros por temporada, que naquele momento daria a ele o status de jogador mais bem pago do mundo. Aqui a gente tem que parar pra ver como esse cara é diferente, até porque no Real isso é incomum. Basta você ver como eles tratam outros jogadores com essa questão de idade, tempo, de contrato. Mas é óbvio, o Cristiano é diferente dos iguais, então vale a exceção. E tinha mais, tá? O próprio Cristiano, em entrevistas pós-assinatura, chegou a dizer que essa não seria sua última renovação com o clube. Ele faria mais uma e jogaria até os 41 no Bernabéu, que seria a última casa dele na carreira. A gente viu que isso não rolou, né? Mas eu vou explicar tudo isso. E tomara que tudo o que ele falou não aconteça, até porque 41 ele faz no ano que vem. Tomara que ele jogue muito mais que isso. Agora tá, por que esse momento é importante pro ponto de partida? É simples, aqui foi a última vez que a relação Cristiano e Real Madrid parecia não ter muitos problemas. E nem tudo se inicia necessariamente por conta do Florentino Pérez, até porque o primeiro grande problema do Cristiano é mais em relação com a Espanha. E estourou na mídia um processo que implicava 4 acusações de fraude para o nosso Cristiano entre 2012 e 2014, que consistia no não pagamento ou sonegação de impostos por parte do Cristiano com o fisco espanhol, relacionado ao direito de imagem, e o valor se aproximaria dos 15 milhões de euros, sendo até recebendo uma possível sentença de prisão. Imagina o Cristiano sendo preso por conta disso, tem coisa que ninguém consegue fugir. Mas calma aí também, né, não é um problema tão incomum assim, até porque o Messi também teve esse problema, se eu não me engano, e o Cristiano resolveu isso logo depois. Então até aqui, tudo ok. Beleza, mas qual que era a relação então? Primeiro, o claro problema com o país Espanha que ele travaria a partir desse 2016-2017 até a sua saída. Em relação ao Real Madrid, entrando um pouco agora nas especulações, há informações de que o Cristiano teria pedido para o Florentino intermediar seu caso com as entidades. E apesar do apoio do presidente ao jogador, isso não aconteceu. Aqui foi o primeiro momento de ruptura, mas como profissional que ele é, isso não afetaria dentro do campo. Porque poderia estar todos esses casos fora do campo, por vezes atrapalham dentro dele. Mas no caso do Cristiano, isso não aconteceu. Aí você pode me dizer, nossa, mas o Cristiano só fez 2 gols na fase de grupos da Champions. O que tá acontecendo? Nas quartas, o adversário seria o Bayern de Munique e Cristiano deu show nas 2 partidas. Fez 2 na Alemanha em uma atuação brilhante, e em Madrid fez mais 3 na vitória por 4-2, um absurdo. Tava impedido em um dos gols? Tava, mas isso não muda o poder de decisão dele. E na semifinal, Atlético de Madrid é um cliente do Cristiano, né? Vamos combinar. Ele na ida simplesmente mete 3, um show, 8 gols em 3 jogos no maior campeonato do mundo. Isso não é pra qualquer um. Ou melhor, é só pra um. Na final contra a Juventus, mais uma vez ele, naquela skin que até o diabo sente medo, fez 2. Assumiu a artilharia da Liga dos Campeões no último jogo e levou seu 4º título, o 2º seguido. Título também que veio na La Liga. A temporada 16-17 de novo o alçava como o grande nome do futebol mundial naquele ano. E é óbvio que ele venceu aquela bola de ouro. Então vamos lá, mais títulos, mais prestígio, mais dinheiro?
o Cristiano queria tudo isso. Agora, passando pro lado do Real Madrid, faria sentido renovar esse contrato de novo? Talvez por ser o Cristiano, mas não faria tanto sentido assim não. Ou será que faria? Porque pro Cristiano isso não era uma questão só de dinheiro. Vamos relembrar o que estava acontecendo nessa época. Se o Cristiano Ronaldo tinha renovado com o Madrid um ano antes, em 2017, mais precisamente no dia 5 de julho, quem renovou com seu clube foi seu grande arquirrival, Lionel Messi. E essa renovação foi gigantesca, o salário do Messi ficou alguns milhões mais alto que o do Cristiano, mas ele não era o único. 2017, janela de transferências, PSG, toda aquela história. Neymar saiu da Espanha rumo a Paris em um contrato único. Além do valor da transferência, seu salário superaria o do Cristiano, e é óbvio que ele não ficaria feliz com isso. Segundo o El Mundo da Espanha, o papo do Cristiano era meio que o seguinte: como que o Bola de Ouro ganha menos que o Messi e que o Neymar? Pra ele era uma falta de respeito, só que o Real não agiu. Falando de dinheiro, o que o Cristiano queria era aumentar de 23 para 30 milhões de euros líquidos anuais, algo parecido inclusive com o que o Vini Júnior pediu recentemente. Óbvio que são momentos diferentes, hoje se pagaria muito mais para ter o Cristiano Ronaldo, mas naquele momento e hoje as respostas foram as mesmas. E você sabe quem que foi o personagem do contraponto do português, né? É óbvio, Florentino Pérez. Era cedo? Sim, mas Cristiano era a estrela, o goleador, o melhor do mundo, o grande nome que além de dentro de campo rendia milhões fora dele, a principal razão de tanto sucesso do Zidane. Só que o Florentino não queria tomar nenhum passo em falso. Para isso é só lembrar da época dos Galácticos, quando o Real pagou muito e não teve tanto êxito quanto se esperava. E o presidente, desde que tinha voltado ao cargo, adotou a postura de que ninguém ficava acima do Real Madrid. E isso valeria também pro Cristiano. Tá, não foi exatamente dessa forma. O Real meio que enrolou e disse que resolveria isso no futuro. E mesmo com tudo isso, o fisco, o problema de querer renovar seu contrato, orgulho ferido, nesse ano a gente vê mais uma prova de profissionalismo do Cristiano Ronaldo. E como? A gente já vai falar disso. Mas agora eu vou parar aqui pra pedir pra você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Trago conteúdo de futebol toda semana por aqui sobre os mais variados assuntos. E se você quiser, deixa aí nos comentários alguma coisa que você quer que eu fale, porque eu tiro muito ideia daí. E eu vou pedir também pra, se aparecer o botão hypar pra você clicar, por favor, clica nele, porque me ajuda demais. Não sei quais são as regras, se você só tem um por dia ou se você não pode clicar pra tantos vídeos assim, mas por favor, ajuda muito o canal e vai, eu acho que eu mereço. Enfim, vamos voltar. Agora vamos tentar sair desses bastidores e entrar um pouco na mídia. O que era falado? Óbvio que existiam notícias, claro, mas tudo ali foi tratado meio em silêncio. Eram outros tempos. Naquele momento não existia Fabrício Romano. Essa notícia sobre um possível desafeto entre o melhor jogador do mundo com o maior clube do mundo, hoje com certeza seria manchete em todo lugar. Mas até que ela foi bem mascarada nessa época. Os únicos que noticiavam algo do tipo, e a gente já vai chegar nele, era quem era muito bem relacionado ali em Madrid. E também o Cristiano não se deixava mostrar que ele tinha qualquer problema. A falta de reconhecimento ou respeito mudou alguma coisa? Claro que não. O Cristiano tinha a mesma fome que tinha desde que chegou. Ou melhor, desde que começou a jogar futebol, né? Seu compromisso não mudava. Era grandes atuações, gols, partidas em que ele decidia, mesmo que o Real Madrid não fizesse sua parte por vezes, ele sempre estava lá. Digo isso porque na temporada 17-18 o Real não se mostrou da mesma forma que dos outros anos. Isso inicialmente, ficando no primeiro turno da La Liga na quarta colocação, a 16 pontos do líder Barcelona. Também tomou um sonoro 3-0 do seu maior rival no El Clássico. Só que enquanto isso na Champions, o Cristiano reinava. Na estreia foi só 2 gols contra o Apoel, mesma quantidade de gols que ele fez na segunda rodada contra o Borussia. 1 gol na ida e 1 gol na volta contra o Tottenham. De novo, mais 2 gols contra o Apoel e na última rodada de fase de grupos fez mais 1 contra o Borussia Dortmund, totalizando 9 gols em 6 jogos. E ele continuou quebrando recordes de qualquer forma. Olha isso, o cara fez 1 gol por jogo na fase de grupos e ele não parou por aí. Só que o adversário nas oitavas era o queridinho do planeta naquele momento. O PSG chamava muita atenção. Óbvio que por todo o investimento, mas não era loucura também. O Real fazia uma La Liga ruim e a sensação com o Cavani, o Mbappé e, claro, o Neymar mostrava que poderia ser o time capaz de tirar o bicampeão. Foi aí que o robô mostrou pela 40ª vez que nesse torneio é ele quem manda. Fez 2 na ida e 1 na volta. O Real tirou o PSG que, por mais que tentou abrir as asinhas, foram cortadas logo de cara. Pelo menos rendeu essa ótima foto que foi tela de fundo do meu celular na época. Muito boa. Enquanto isso, na mídia tinha um cara com muitas informações sobre o Cristiano, um amigo, Edu Aguirre. E se você nunca ouviu falar, o Chiringuito é um dos grandes veículos lá na Espanha. E esse cara dava notícias sobre Cristiano e Florentino praticamente todo mês. Desde novembro ele trazia as informações. Cristiano não ficaria no Real após o dia 30 de julho de 2018. O problema aparente não era só sobre os 30 milhões, era uma luta de egos entre o Gajo e o presidente. Segundo o jornalista, o português não estava feliz e não se sentia querido mais pelo clube. Óbvio que para muitos ele foi tratado como louco, mas dava aquela pulga atrás na orelha, né? Até porque é um cara que era amigo do Cristiano, mantinha relações com ele e poderia ter algum acesso interno. E olha, não vou dizer que isso viralizava muito, até porque eu não lembro, mas ele era categórico. O Cristiano sairia
artilharia do Real Madrid. Só que em campo, porém, nada mudava. Era o mesmo de sempre. O melhor do mundo, fazia gols, seja em Liga e seja em Champions, e podia vir qualquer um. O adversário seria a forte Juventus nas quartas da Liga dos Campeões. Um confronto difícil, mas que na ida, mais uma vez na carreira, ele faria história. 2 gols, com o primeiro sendo logo no início, e contando com aquele que seria o mais lembrado de muita gente. A bicicleta perfeita. O movimento perfeito. E para os torcedores da Juventus, o mínimo a ser feito era aplaudi-lo. Aquilo provavelmente tocou o Cristiano. Se ele sentia falta de acolhimento em Madrid, na Itália, mesmo ferindo a Juve, o reconhecimento vinha, algo que quase nunca acontece. Na verdade mesmo não acontece, dá pra contar nos dedos os jogadores que tiveram esse poder de tirar os aplausos no estádio. Não foi do nível do Ronaldinho pelo maior rival, mas foi gigante. Cristiano agradeceu por isso oficialmente e foi um momento muito bonito pra ele. E nisso, Edu Aguirre tava lá, toma, uma notícia atrás da outra falando que o Cristiano ia sair. E acabou que isso foi ficando um pouco de lado porque o Real Madrid tava fazendo história, era a terceira Champions seguida que eles iriam buscar. E olha esse cara, artilheiro isolado da Champions, gols em 10 jogos seguidos, não dava pra dizer que ele ia sair. Depois de sofrer na volta contra a Juventus, a equipe passou e pegou o Bayern pela semifinal. Nesse momento, vamos ser sinceros, talvez o Cristiano não foi tão bem, mas estaria em mais uma final contra o Liverpool. Nela quem brilhou e fez história com uma bike foi Gareth Bale. E mesmo passando em branco, o Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro entraria pra história. Uma temporada de 1 gol por jogo. 44 em 44 jogos. Favorito para a 6ª bola de ouro, mas na entrevista pós-jogo, um tom de despedida. Segundo o mesmo, foi muito bonito jogar no Real Madrid. Isso mesmo. Foi, no sentido de passado, e mesmo com os jogadores e a torcida pedindo pra ele ficar, ele não dava uma resposta. Nas festas do título, ele apenas elogiava o clube que ele amava, e que juntos tinham feito tanto. Ainda assim, era difícil dizer que ele ia sair, tinha contrato até 2021 e uma multa que eu não lembro, mas era impagável. Aqui, achei, era 1 bilhão de euros que depois mudou, então não tinha como pagar. Sabia-se que a relação dele com o Florentino não era das melhores, mas ele disse em 2016 que ficaria até os 41 anos, então dava pra se apegar nisso também. As declarações na festa do tricampeonato da Europa foram entendidos como uma pressão, para que o Florentino lhe desse logo os 30 milhões de euros que ele pedia. Até porque, como dito antes, o Real prometeu que teria essa conversa novamente, mas a gente já chega nisso. Ao fim de 2018, uma pausa nessa novela porque teria Copa do Mundo. E o Cristiano ali mostrou mais uma vez sua superação, uma atuação basicamente perfeita contra a Espanha. E depois de cair nos mata-matas para o Uruguai, seu avião de volta para Madrid seria o caminho para Florentino Pérez. Chegava o momento de tomar uma decisão se ficava ou se saía. O Real ofereceu ao português o que ele pediu, o que ele queria e até uma possibilidade de alguns bônus. Mesmo já com 33 anos, queriam contar com ele por mais tempo, mas a resposta foi não. Cristiano se sentiu desvalorizado pelo clube em tudo o que aconteceu, seu orgulho estava ferido e a aproximação veio tarde demais. A ruptura tinha acontecido aos poucos por motivos diversos, e o Florentino, como bom gestor que é, não colocou o jogador à frente do clube. Se quiser sair, que saia. Chegou a hora de ser assim com seu maior jogador de sua história. Ronaldo também entendeu aquele momento como perfeito para o fim de um ciclo. Pediu ao presidente que sua saída fosse facilitada. É óbvio que ele não sairia por qualquer valor e que teria que ser algo benéfico também para o Real, mas que caso fosse algo bom para ambos os lados, que fosse aceito e que assim ele pudesse sair. Em todo esse período existiam notícias, como eu citei, do Edu Aguirre, mas o profissionalismo foi máximo, ele continuava dando a vida dentro de campo e continuava entregando resultados e números. E ele foi recompensado agora, um jogador que saiu por 94 milhões pro Real Madrid, muitos anos depois sairia por 117 milhões aos 33 anos de idade. Aqui vamos combinar que é um dos melhores custo-benefício da história, né? O cara chegou muito caro sim, mas ganhou Champions, quebrou todos os recordes possíveis, maior artilheiro da história do clube e saiu mais caro. O destino seria a Juventus, um clube campeão diversas vezes na Itália, mas que precisava da glória internacional e estava disposto a dar a Cristiano o reconhecimento e as regalias que ele pedia, além do já apoio da torcida que fez o que fez por ele naquela temporada. E assim, a saída já estava certa. Mas faltava o anúncio oficial do Real Madrid que viria no dia 10 de julho. E você sabe como é esse clube, né? Simples, direto e reto. Comunicado oficial, Cristiano Ronaldo. Anunciado o fim da passagem dele. Após 9 anos, 450 gols, muitas glórias, títulos e momentos. Enquanto do lado da Juventus apareciam os anúncios da chegada. O mundo inteiro sintonizou na Itália. O CR7 agora jogaria no gigante de Turim. E a idade não importava, todos sabiam do que ele era capaz. Em Madrid, o clima era de tristeza. Na Itália, felicidade. E no resto do mundo, a curiosidade de ver o Cris se provar de novo em outro cenário. Mas tá, e em relação ao Cristiano? O que ele fez para se despedir? Foi escrita uma carta, agradecendo pelos fãs, torcedores e para todos que trabalharam no clube. E ele mesmo disse que esse foi o período mais feliz de sua vida e que ele nunca iria se esquecer. Junto disso, um vídeo com seus momentos.
gols e tudo o que aconteceu no Santiago Bernabéu. Os problemas que houveram, seja com a Espanha, com o Real Madrid ou com o Florentino, não são os que mais têm que ser lembrados. Pode sim até ter tido uma briga sobre essa renovação ou não de contrato, ou problemas com o fisco espanhol, mas o exemplo de personalidade e de profissionalismo foi o que ficou mais aparente. Mesmo não tendo vencido a bola de ouro nesse ano, dá pra dizer que ele era o melhor do mundo sim, e o Madrid viveu muitos de seus dias mais felizes com ele. Se do lado do Cristiano ele se sentiu certo de sua decisão, também temos que olhar para a grandeza de Florentino Pérez, que mesmo lidando com toda essa situação, nunca perdeu o controle de seu clube. E mesmo que seja questionável o jeito que ele deixou sair o principal jogador de sua história, o seu processo de recuperação com novos talentos, novas contratações impressionantes e jogadores históricos que ficaram como base são sempre elogiadas. Nessa história estamos falando dos maiores, uma conversa entre os maiores. Como eu disse, eu decidi fazer esse vídeo graças a um Real Madrid Juventus na Champions, até porque esse jogo, nessa competição, foi algo que marcou muito a minha vida no passado. Hoje os personagens são outros, eu gosto muito do Vini com a 7, mas 7, nesse jogo, eu só consigo pensar no Cristiano. Hoje ele tá com 40 anos e continua jogando e ainda tem uma Copa para jogar e mais 1000 gols que ele pode também atingir. Ele vai conseguir? Eu não sei, mas eu não duvido de nada. Cristiano Ronaldo em Madrid teve uma história muito intensa, de forma com que ele mesmo com os problemas no caminho continuou sendo magnífico, fazendo gols e sendo o melhor do mundo, quebrando recordes que pareciam impossível, e mesmo mais velho até os dias de hoje, ele ainda faz isso. Ele não saiu do Real Madrid em baixa, ele saiu após ser tricampeão da Champions. O último jogo dele pelo clube foi na final da competição que ele cansou de conquistar, e pela competição que se entrelaça com sua história, porque Real Madrid e Cristiano remete às noites incríveis de Champions que ele trouxe. Para finalizar, a última frase dele no Santiago Bernabéu foi a mesma que ele falou no dia de sua chegada. O clube que o permitiu muitas coisas, e a magia que permitiu muitas pessoas no mundo se emocionarem. Se você viu toda essa história, a nostalgia é muito bonita, mas com certeza, muitos outros jogadores ainda vão escrever sua história nesse clube e nesse esporte. Fique feliz por ter tido a oportunidade de ter visto essa máquina, essa aberração, esse ídolo fazer o que fez e ainda está fazendo, mesmo passando dos 40 anos de idade. Que isso continue, e para você que não conhecia ou só gostaria de lembrar, esses foram os motivos, e assim foi a saída de Cristiano Ronaldo do Real Madrid.